Era confortante. Parecia que aquela voz tinha a faculdade de dissipar sua tristeza, de preencher sua solidão e o persuadia sempre para o bem, como se fosse pessoa viva. Ele ouvia com afeição. E a voz nunca o repreendia, mas o aconselhava e encorajava. Quantas vezes, na angústia de alguma contrariedade, tornara-se tranquilo. Nenhuma voz humana proveniente de fora jamais assim convincente como esta voz interior. Como poderia uma criação ilusória de sua fantasia chegar a tais extremos? Como poderia uma alucinação persuadir e acalmar? Como poderia um desdobramento de consciência conter um pensamento diverso e oposto ao do sujeito, a ponto de provocar discussão, um pensamento superior a ponto de discordar do outro pensamento e no entanto deixar o indivíduo satisfeito? E, depois, aquela voz era tão sábia, tão elevada, tão bondosa. Parecia-lhe ouvir a voz de Cristo. E o doce sonho, às vezes vivo como uma recordação, embalava-o e, em todas as suas atribulações, sempre o pacificava. Às vezes o colóquio se fazia tão intenso, tão forte aquele pensamento batia às portas de sua alma, que lhe parecia encarnar uma forma branca, luminosa e diáfana, que lhe recordava a figura de Cristo. E ele olhava para fixar-lhe os lineamentos feitos de luz. Às vezes, sentando-se à mesa, era tão viva a impressão da presença dessa figura, que ele, sem o querer, punha outro talher, como se tivesse um comensal. E este lhe sorria com um sorriso todo seu, de quem compreende e perdoa e mirava-o com um olhar que parecia atravessar-lhe toda a alma. Surpreendia-o, acima de tudo, a força de penetração daquele olhar que, no entanto, mal se distinguia. Parecia que nada se poderia esconder dele, nada lhe poderia resistir e que cada pensamento se tornava, para ele, transparente. Aquele olhar era uma tal síntese de vida, uma vibração tão intensa e total, um raio tão potente, quente e profundo, que persuadia com a sua simples presença. Não se explicam tais fenômenos dando-lhes, apenas, nomes de origem grega e com os definir como anormais ou patológicos. A ciência das vibrações está apenas nascendo e não temos autoridade para negar a priori a possibilidade de fatos de ordem suprassensorial, só porque não se deixam medir pelos nossos grosseiros instrumentos. E mesmo que se tratasse de ilusões, cometeria delito uma ciência que desejasse privar a alma deste conforto, sem saber fornecer nada capaz de o substituir. Assim, ignorado do mundo, na paz e na solidão, de uma vida simples e obscura, protegido pelo silêncio, florescia este doce sonho fervoroso e tranquilo, em que palpitavam as recordações da Galileia. Era como se o céu, às vezes, desejasse e pudesse descer à terra, a esta nossa terra infernal, mas furtivamente, protegendo-se com formas sutis e evanescentes, que, para os sentidos grosseiros do mundo, permanecem invisíveis e assim podem escapar à sua intervenção agressiva e destruidora. E assim o alto pode, com tranquilidade, operar sua irradiação de força, inundar com ela alguns seres, produzindo aquelas profundas saturações espirituais que são a premissa necessária de certas explosões que depois o mundo se limitará a comprovar, a aceitar, sem ser capaz de lhe traçar a misteriosa preparação. Ele as absorvia lentamente, num estado de idílica simplicidade, defendido ainda pelos mal-entendidos em que caem a ignorância e a insensibilidade humana que, nada havendo, nada pode destruir. Ninguém podia imaginar que tempestades se preparavam naquela serenidade, quantas dores já continham aquela alegria. Nada de estranho, afinal. Se certos fenômenos fossem compreendidos, neles se veria a lei que, para o grande e o pequeno, é sempre a mesma. Assim como a profunda elaboração da matéria na formação do feto se processa oculta à luz exterior, protegida de invólucros, toda entregue a um fervoroso trabalho interior, e só nestas condições pode o novo servir à luz e lançar o seu grito de vida.
Assim a profunda elaboração do espírito na catarse mística se desenvolve igualmente escondida e protegida e só à custa do trabalho interior de maceração e de aperfeiçoamento, de destruição e reconstrução. Só quando um período de paz e de alegria produziu a completa saturação pode o novo homem vir à luz do mundo e aqui se afirmar com o seu grito de desafio. São necessários anos de silêncio, de vida oculta para fazer um homem, prepará-lo, dotá-lo dos meios de combate. A ingenuidade deste sonho idílico, do evangelho sentido como alegria que desce do céu antes de ser a batalha que se terá de combater sobre a terra, como primaveril doçura de amor em vez de tempestade de desapredado martírio, não era satisfação gratuita, mas premissa necessária. E nesta espera o destino dava uma hora de repouso. Assim em paz e alegria se cumpria a catarse mística de nosso personagem. Houve uma hora culminante que é preciso narrar. Uma tarde, voltando à pequena cidade onde vivia, tarde de inverno, sozinho, em carro de terceira classe de um pequeno trem gélido e chocalhante, acomodara-se sobre o duro assento, com a alma amargurada pela solidão, num pressentimento de qualquer coisa dolorosa que se preparava. Ninguém o esperava à chegada. A casa estava gélida e vazia. Sentia a alma apertada num torno, uma tristeza mortal. Começou a orar, pensando na paixão de Cristo, revendo, na contemplação, especialmente a íntima cena espiritual do Getsemane e revivendo-lhe a profunda angústia. Apenas mergulhara nesta visão interior, quando lhe pareceu ver, na cadeira defronte, aparecer, emergindo da sombra em que a luz incerta deixava aquele canto, uma como que fosforescência, uma luminosidade vaga que se ia fazendo mais intensa e definindo seus lineamentos em forma que, também desta vez, sem dúvida, tomava a semelhança de Cristo. E como de outras vezes, nascia primeiro o olhar e esse olhar lhe falava. Observou longamente, para se orientar, para decifrar o pensamento que estava nas vibrações daquele olhar, que era um olhar triste e piedoso no qual parecia fundir-se toda a dor do mundo. Aquele olhar parecia descer de um vértice de amor e dor, a cruz, parecia evocá-la, como meio de redenção. E a voz internamente dizia: eis que o meu amor te traz sofrimento. O mundo me foge e me engana, repele a redenção porque não quer sofrer. Eu dei o exemplo. Tu, que me amas e me segues, prepara-te. Eis que se aproxima a tua hora, a prova maior. Prepara-te. Eu dei o exemplo. Aquele olhar anunciador fixava-se sobre ele e sobre o mundo. E ele o via reaparecer na doce figura de Cristo inclinada sobre cada homem que sofre. Quantas dores diferentes! E cada homem tem a sua dor e sobre cada dor se curvava aquela figura e aquele olhar. Quantas faces de Cristo apareciam ao mesmo tempo em tantos lugares diversos, junto a tantas almas angustiadas, com tantas diversas dores, dispensando a cada um o conforto. Ele via em fileira infinita multiplicar-se a figura de Cristo para a multidão imensa do mundo e a cada um repetir: prepara-te. Eis que tua hora se avizinha. Eu dei o exemplo. Uma sacudidela mais forte acordou-o, advertindo-lhe que tinha chegado. Saltou do carro e se foi, sozinho, para a casa vazia, pelas ruas escuras e desertas. Aquele olhar o havia fitado por último, imprimindo-lhe na alma um sentimento inesquecível de amor e de dor. Talvez fosse um aviso de paixão, uma prova de união, uma ordem. Esse foi um momento culminante, que ele jamais pôde esquecer. 16. Os assaltos. Há tantos tipos de destino quantos são os homens. Destinos que elevam, que estacionam, que descem. Uns ardem na ânsia do aperfeiçoamento moral e se entregam a provas intensas por um caminho acelerado. Outros estacionam, vagabundando pela margem da vida. Outros destroem seus valores espirituais, brutalizando-se na matéria. E cada um, segundo aquilo que é, julga a vida, mas no fundo, não julga senão a sua vida e a si próprio.
Os que estão destinados ao céu dizem que a terra é um purgatório, um lugar de sofrimento e que a vida não pode ter outro valor ou significado além da redenção através da dor. E sofre, sabendo que sofre utilmente, numa dor consciente e construtiva. Este tipo de destino tem a sua meta além da vida e nessa meta se realiza, permanecendo em irredutível contraste com a vida terrena. Trata-se, em geral, de almas caídas na terra para expiação ou missão. Há também os que, equilibrados em posição estável no ambiente terrestre, não têm função de suportá-lo apenas para que aprendam e avancem, mas sim para trabalhá-lo a fim de que a animalidade terrestre evolua. E podem ser honestos trabalhadores, mas ainda não sabem se realizar nos mais altos planos da terra. Para eles, aqui é um lugar de trabalho e aqui querem colher seus resultados. Para eles são inconcebíveis os superamentos e as fugas. Enfim, aí está o grande lodaçal onde estagnam em putrefação os que vivem no estado de inércia. Ignorantes, indiferentes, gozadores, oportunistas, incapazes de crer em outra coisa senão no seu bem-estar, guiados pelos poucos instintos através dos quais imperam as leis da vida. Esses consideram a terra não como um lugar de expiação ou missão, nem como lugar de trabalho, mas como lugar para o gozo. Vegetam na animalidade e são agarradíssimos à vida e aos seus prazeres. Acham-na, às vezes, espinhosa, mas são dotados de tal diferença, insensibilidade e egoísmo, que conseguem assim mesmo encontrar alegria. E ficam satisfeitos, não sabendo conceber nada melhor. Esses louvam a vida e concluem que, apesar de tudo, chora-se muito bem neste vale de lágrimas. Para esses, a dor não é senão um inimigo que se deve combater e destruir por todos os meios. Ignoram a sua função evolutiva. Esta inútil escumalha humana vai à deriva, é o rebanho homórfo, a grande massa social a cujo nível devem de ser todas as concepções religiosas, políticas, sociais, se desejarem na massa sobreviver e agir. É natural que os pontos de vista e a posição de cada um, sendo assim diversos, os juízos estejam em desacordo e as mesmas coisas tenham, para os vários indivíduos, significação e valores diversos. O contraste entre o nosso personagem e o mundo não é, no fundo, senão uma divergência de tipo individual e de meta. O destino que aqui estamos observando pertence ao primeiro tipo, que se pode chamar de irredutível ou inadaptável. Suportam tudo com heróica paciência, mas consideram sempre a terra como um exílio e um inferno. E tal é, para sua tristeza. Tanto mais quanto eles compreendem tudo, não tendo a proteção nem da ignorância, nem da insensibilidade, como aqueles outros. Diante dos destinos estacionários ou descendentes, estes podem se qualificar destinos ascensionais, destinos felizes e desgraçados a um tempo desgraçados pelo caminho a percorrer, mas felizes pela meta que deverão alcançar, e que são sempre um tremendo trabalho. Para dar repouso e trégua à expiação, permitir a assimilação das provas, a explicação das missões, para não destruir o homem sob a cruz. Estes destinos ascensionais saem muitas vezes não segundo uma reta, mas por ondas em cujos vértices estão sempre mais alto e nos mínimos sempre menos baixo. Isto implica uma ascensão de todo o conjunto, mas também depois de cada período de ascensão, um de descida ou queda. Neste ponto estamos no fim do período que vínhamos narrando. O nosso personagem havia chegado a um vértice e foi a própria altitude deste que o precipitou pela descida da onda, pela depressão que fatalmente se abriu diante dele. Ao fim deste período, os motivos nele dominantes conseguiram sua plenitude, todos os valores anteriormente acumulados tinham dado seu rendimento. E a expansão, exaurido seu ímpeto, susteve-se. Continuemos a observar o desenvolvimento das várias forças que operam neste destino que, presentes ao nascimento, deverão desenvolver-se até a morte, já delineadas precedentemente, mas continuamente corrigidas pela livre vontade do indivíduo,
que as utilizava para continuar sua ascensão. Estas forças sempre em ação, mutáveis no seu desenvolvimento, são os verdadeiros personagens deste livro. Este não é apenas um conto, é um estudo dos mais íntimos impulsos da vida, que para nós sempre assume um significado orgânico, lógico e profundo. Tão lógico e profundo que naquelas forças se sente e se reconhece aqui uma inteligência motriz que cintila de pensamento divino, uma inteligência que nos permite saber cumprir o destino de cada personagem. Esperamos que não seja inútil e que sejam compreendidas as afirmativas deste livro, elaboradas para dar um sentido sério e substancial à vida. Veremos ao fim deste período, que vai dos 45 aos 55 anos do nosso personagem, que cada germe amadureceu o seu fruto e que em cada campo foi feita a colheita. Cada um dos três motivos, continuando seu desenvolvimento, expõe sua posição. Primeiro, o conhecimento, inicialmente esperado e procurado, foi conseguido em primeiro lugar e foi neste período registrado e divulgado com sucesso. Segundo, isto representa o remate da atuação. Aquela vida dava todo o seu rendimento no cumprimento de sua missão. Aquela força amadureceu o seu fruto, para o bem dos outros, tornara-se ação humana operando na sociedade. Os resultados que esta atuação trouxe ao mundo, uma vez quebrado aquele mal-entendido temporário, provocariam agora a agressão. A atuação é um desafio para a luta. Terceiro, os dois motivos precedentes se completam num terceiro que se desenvolve paralelamente. No estado de graça durante a registração e no cumprimento da própria missão, amadurece no sujeito a catarse mística que tínhamos descrito, na qual a expiação na dor tem uma pausa e um conforto, sobrevindo, qual ascensão espiritual, uma primeira libertação e redenção. Depois de um período de formação primárias e depois das afirmações individuais, aquele destino assumia um significado coletivo. Os três impulsos se cruzavam e fundiam numa única realização. Conseguida a transformação do sujeito, eles agora se irradiam em ação exterior mais vasta, da qual ele era o centro. Mas, para chegar a este novo rendimento, era necessário voltar ao grande trabalho purificador da dor, ao esforço da redenção. Encontramo-nos, neste momento, diante de três vértices de realização e são justamente os vértices que atraem o assalto. Um vértice é, no fundo, uma culminância de forças, uma concentração de impulsos num só ponto, um desequilíbrio que exige compensação. As leis da vida não vêm se aquele desequilíbrio no seu plano se formou em vista de equilíbrios mais elevados e complexos que se hão de realizar em outros planos. A natureza não sente esse gênero de escopo que a supera. Será, naturalmente, uma compensação mais longínqua, toda embebida na tensão do trabalho em seu próprio plano, não o leva em conta. Suas leis assinalam o desequilíbrio no seu nível e se limitam a corrigi-lo automaticamente. Quem se atira ao vácuo cai e se esfacela, embora seja herói ou mártir que arrisca a vida para salvar uma outra ou para o bem do mundo. A lei humana terrestre diz, serás compensado, mas agora tens de pagar. Por essas razões, chegado a esse ponto do seu desenvolvimento, os três motivos daquele destino que se tinham reunido em três vértices, devem sofrer três assaltos. A continuação do desenvolvimento não poderá se dar senão através da correspondente inversão de posições. As três estradas continuam, as três forças devem avançar, mas se invertem e agem em direção contrária. Cada impulso favorável transmuda no impulso oposto de reação. A lei dera gratuitamente e agora se apresenta como um credor que tem o direito de exigir o seu preço. Tinha exaltado e agora abate. E volta a hora das provas, na qual o sujeito, triunfante por efeito do auxílio daquelas forças, vê-se justamente por elas severamente examinado. O caminho do conhecimento havia-lhe produzido um máximo de rendimento individual e coletivo. A divulgação se cumpria.
A semente estava definitivamente brotada e era agora impulso autônomo, como um filho que já não precisa da mãe. Não restava ao nosso personagem senão ser o administrador do ideal, isto é, de acompanhar praticamente a divulgação. Mas esta afirmação implicara numa negação. Este superior equilíbrio produzira um equilíbrio inferior que agora exigia a sua compensação. Todo o seu organismo, a expensas de cuja energia se realizara grande parte do trabalho, sofria agora as consequências. A alta tensão nervosa em que vivera durante anos para produzir, nas condições mais desfavoráveis, tinha-o esgotado. A matéria que se havia prestado ao esforço do espírito devia agora pagar por isso. Quando cessou a febre de exaltação produtiva, quando voltou à calma normal, ele viu que sua saúde estava abalada. O esforço intenso e contínuo reduzira a um farrapo. Chegara à mais alta realização de si mesmo no conhecimento, mas com isso violara o equilíbrio da natureza econômico e conservadora que o fazia ver agora, no seu plano, o quanto ele lhe devia. Nada se dá de mão beijada e ele devia agora amontoar em seus ombros esta nova dívida. E caiu em profunda exaustão. O trabalho demandado pela atuação produzira a colheita, alegria das messes maduras e abundantes. O conhecimento divulgado tornara-se força operante no mundo. A missão estava afinal realizada. Fora, mesmo, um sucesso exterior que provocara admiração e exaltação. Exaltação necessário para que aqueles livros pudessem penetrar e alcançar os espíritos maduros, prontos para compreendê-los. Mas, era preciso pagar. O vértice de exaltação do mundo é justamente o desequilíbrio que exige compensação. É a preparação lógica e natural da agressão do mundo Domingo de Ramos. No caso particular que narramos, não fazemos senão aplicar uma lei de caráter universal, sempre pronta a se fazer valer a qualquer momento para quem quer siga a estrada da ascensão. Trata-se de lei universal, válida para casos singulares como para coletivos determinismo histórico. O momentâneo compromisso de paz mantido pela incompreensão já não tinha razões morais nem possibilidades materiais para se manter ainda e devia cair. Em seu lugar não poderia tardar em aparecer a substância daquela atuação que era desafio e luta e a substancial inconciliabilidade entre o ideal e o mundo. Ao divulgar-se os escritos, isto deve ter sido compreendido, bem como o que o autor em verdade pretendia e, ante esta revelação inesperada, haveria rebeldia. O mundo ali estava para se vingar. Ele mexera com as leis de interesse humano, tinha acusado em nome do bem e da verdade, havia tentado destruir para superar. Portanto, devia pagar. Era chegada a hora da traição. Afinal, mesmo o caminho da expiação havia conduzido aos seus frutos, ou seja, a purificação e com esta, a ascensão espiritual na catarse mística. Chegar até a inspiração e as visões, que mais podia sonhar? A realização que para ele era máximo, exigia uma compensação adequada. Aquele vértice era uma antecipação muito apressada de evolução, um desequilíbrio das forças da natureza, agarrada, não é renovação, mas a mais segura estabilidade das posições já conquistadas. Este misoneísmo conservador é uma posição de inércia dominante de todo negativa ante as superconstruções biológicas. E enquanto aquele misoneísmo assim oferece ao homem normal larga base de apoio e garantia de sobrevivência, deixa aquelas superconstruções sozinhas, abandonadas às próprias forças, à própria responsabilidade e ao próprio destino. A regra protesta e se levanta contra a exceção, exprobrando-lhe a imperdoável lei divergente. Ele ficava lá em cima, sozinho, suspenso entre o céu e a terra, entre dois planos, entre duas leis diversas, desprotegido de ambas. A sua posição era o produto de um esforço excepcional, não podia resistir muito nesse equilíbrio de voo. Para o triunfo da mediocridade imbecil, Ícaro devia precipitar-se. Assim também aquele píncaro espiritual que alcançara exigia que caísse, para que o equilíbrio fosse restabelecido.
Quando, um dia, a natureza se negou a fornecer energias antecipadamente e retraiu-se ao risco da aventura, contrapondo sua lei de conservação à lei da evolução que se atirava muito longe, então se aclamou a febre criadora, arrefeceu o entusiasmo da ascensão. E para que ele não fosse queimado e sobrevivesse, a alta tensão espiritual caiu e a luz interior se apagou. Cai sobre a terra um fragmento. Jazem no lodo os restos piedosos do anjo que queimara as asas ao sol. Aqui também, ele tinha de pagar. E chegou a cegueira espiritual. Perdida a força capaz de alcançar a alta tensão, as doces visões desaparecem, e assim a sensação de Deus. Ficou sozinho sobre a terra inimiga que o renegara e agora renegava, muito cansado para saber voltar ao céu. Muito forte ainda a memória da grande experiência vivida para poder adaptar-se a viver na terra. Sentiu-se então abandonado por Deus e na sua alma não restou senão a visão do espantoso inferno terrestre. Não teve diante de si senão a realidade humana que contra ele se voltava. Assim, com a sua completa destruição, tudo apagava. E estas são as provas que esperam aqueles que enveredam pelos caminhos do Espírito. E caiu, desfalecido, sob a cruz. 17. Os caminhos do mundo. Encontrava-se bem esgotado quando chegou ao fim. É humano que, quando se chega ao fim da luta, se espere encontrar, se não um triunfo, ao menos uma compensação adequada. E é indispensável encontrar um pouco de alívio, para se confortar e recobrar força e coragem. O normal para ele, nesse nível, era encontrar as mais duras provas. Tal é a lei desses fenômenos. Ele que superara a vida inferior animal para ressurgir na vida superior do espírito. Ele que saíra vitorioso dessa prova, assimilando-lhe toda a significação, encontrava-se agora diante de uma tarefa maior, constrangido a arriscar-se a uma prova mais árdua. Suas novas conquistas e qualidades eram subitamente provadas e examinadas. Chegava ferido no próprio espírito, privado subitamente de todas as suas alegrias e afirmações, golpeado no centro de sua nova vida, na sua nova consciência. No disseno que agora findava todos os nós de seu destino se tinham afrouxado e desfeito, iniciava-se, agora, um período em que todos aqueles nós se apertavam de novo. Eis a compensação que ele encontrava depois de tanto trabalho e dedicação. Também a colheita é dor. Caminha, caminha. Quantas estradas percorrera para chegar e eis que estava, novamente, no começo. Quanto trabalho. Quanta canseira. Como é longa a vida de quem luta e sofre. Mas, eram necessárias novas dores, novas quedas e experiências, para não apodrecer sobre os louros e para poder ressurgir sempre mais alto. Por agora, porém, eram as trevas. Geralmente, vistos de fora, certos sentimentos incompreendidos parecem desfalecimentos que o mundo julga com desprezo. Mas é sempre grande o destino de uma alma que sofre e sofrendo se redime. Desgraçados dos que não se redimem, porque ninguém é perfeito. Se fosse perfeito não estaria na terra. No belo sonho espiritual esquecera-se da realidade da vida humana. Até agora a sua existência fora projetada para o alto, fora uma estratégia de fuga do plano humano, da terra para o céu. E agora se lhe antepunha a experiência de sombra, como reação à precedente experiência de luz, uma fase de desolação, mas também de aperfeiçoamento por um lado ainda não explorado. Não escolhia nem desejava. As reações que o rodeavam arrastavam-no, tornadas fortes pela sua fraqueza, e ele foi atirado em cheio àquele estado e teve que superar o embate desapredado da realidade humana. O primeiro impulso do mundo, diante de uma construção nova, é agredir. De start avalia o valor e a solidez da mesma. É o exame da escola da vida, a garantia biológica. Era chamado a descer dos seus céus e constrangido a viver sobre a terra, que lhe impunha suas leis, reprovando-lhe a fuga. A realidade biológica esperava-os de emboscadas,
para cair-lhe sobre os ombros e submetê-lo a exame, bem diverso da espiritualidade a que se habituara. O exame seria tanto mais severo quanto ele era menos preparado e sempre desejoso de fugir. A sua imersão de espírito se projetava sobre a terra, os seus superamentos o tornavam visível, o mal-entendido protetor de sua paz caía, compreendia-se que ele era o amigo do Evangelho e o inimigo do mundo. A luta devia, logo, provar a sua resistência, índice de seu valor substancial. Esta era a lei biológica que lhe impunha o seu férreo dilema: ou vence e reforçar-se, ou perder a ser eliminado. As leis da terra são antes de força que de justiça, e de justiça apenas através da força. Não se tinha, dirigindo-se ao céu, colocado em posição de desafio para com a terra. Devia aceitar a luta. Não podia mais recuar, nem deixar-se ficar entre o céu e terra. Tomar uma posição extrema e decisiva. Obrigado, assim, a vir a campo, devia enfrentar, num desafio supremo, de vida ou de morte, o mundo que o afrontava e decidir, vencer, ou morrer. O seu ideal devia ainda superar a prova da luta. Não era este, afinal, o ponto essencial de seu destino e não se cumpria nele a realização de sua missão. Os seus livros, a sua vida, eram contra o mundo. A simples presença do autor e da sua obra eram para o mundo uma exprobração, uma acusação mútua e contínua. Isto era perturbador porque a vida real detesta o Evangelho e aquele que o vive seriamente. Quando se compreendeu qual era o seu verdadeiro pensamento e sua verdadeira vida, ou seja, a aplicação a sério do Evangelho, muitos se revoltaram, sinceramente escandalizados, mas sobretudo aborrecidos com as consequências práticas lesivas aos acomodamentos que tanto trabalho tinham custado para serem subtraídos à vigilância do espírito. Com palavras e ações ele perturbava o mundo e o mundo reagia. Condenava o mundo com suas medidas e o mundo retribuía-lhe do mesmo modo. Achava-se em estado de exaustão nervosa e precisava de repouso, encorajamento e conforto. Mas, assim como estava, tinha de entender as suas obrigações, para ganhar o pão. E nem mesmo o fruto do seu trabalho, que de direito lhe pertencia, o guardava para si, dava para ajudar os pobres. Se algo sobrava, ele se considerava apenas como depositário que guardava para alguém que pudesse precisar mais do que ele. Cansaço, era o que lhe minava cada vez mais a saúde. Não lhe restava senão um duro trabalho mecânico e uma vida oprimida por todos os gêneros de contrariedades. A natureza vingava-se asperamente de quem violara suas leis fundamentais de conservação. O menor dos incidentes parecia encarniçar-se contra a pessoa. Não sobrara para ele, que saborear a grande alegria da vida do céu, senão a amargura da vida bestial da terra. E o grande incêndio interior, que o animara, extinguira-se. O facho tombara e jazia sobre a terra em cinzas. Vivia nas trevas, nas quais dominava uma sensação, certamente irreal mas não menos viva por isso, do abandono por parte de Deus. Essa sensação abria as portas à dúvida infernal: estarei enganado? Ter-me-ei sacrificado por um sonho, por nada? Todos os valores, construídos com tamanha fadiga, rolavam por terra, demolidos. Sobre eles passara uma tempestade destruidora, gelada. Seria forçoso, mais tarde, depois de passado o tufão, saber reencontrá-los, pegar aquele impulso e tornar a desenvolvê-los, refazendo-se desde o começo, para reassimilá-los desta vez em profundidade, com mais calma e consciência do que na primeira e precipitada conquista. Só isto lhe poderia dar estabilidade. Agora era necessário resistir, sobreviver ao esgotamento físico e mental, ao abatimento, ao abandono, à noite espiritual, aos assaltos materiais, sobreviver contra tudo com seus próprios meios e à sua própria custa. Nos momentos mais difíceis, em vez de se desesperar, esperava, sentindo que há na própria força dos acontecimentos uma tendência a resolverem-se automaticamente,
pela lei da vida. A experiência era terrível. Sentia-se acabado e tudo era contra si. Não havia meio de escolher. Não importava senão uma coisa: sobreviver. Os motivos triunfais de seu destino giravam agora como impetuoso vento de morte. A primavera era uma recordação longínqua. Ela dera o seu fruto, que já fora recolhido. Era preciso, agora, atravessar o inverno e recomeçar o trabalho de preparar, desde o início, uma nova colheita. Tudo se lhe afigurava muito longe, inatingível, impossível, além de toda a esperança. O mundo que condenava era extraordinariamente dividido em opiniões, credos, escolas e sistemas filosóficos, sociais, religiosos, científicos, políticos, literários e artísticos. Cada um proprietário de sua própria terminologia, frequentemente centro de uma exclusivista construção orgânica de interesses que representa e sintetiza, armado contra todas as outras escolas e sistemas. A forma dominava a substância. O mundo era uma cacofonia de vozes discordes e rivais. Ele preferia a verdade simples do Evangelho, única, esquiva de forma, toda substância. Resolveria todos os problemas com simplicidade, indo direto ao coração do homem. O mundo estava dividido em muitos campos, separados, exclusivistas, sempre em luta entre si, mas todos igualmente lutando pelo monopólio, única coisa em que todos estavam sempre concordes e eram sempre iguais. Não era tanto verdade universal, igual para todos, o que interessava, mas a solução do problema relativo, limitado, humano e imediato. Isto dominava na substância. E depois, no fundo de tudo, embora camuflado de mil formas, atrás de todas as fachadas, sempre a mesma verdade biológica do egoísmo e da luta. Em meio a tantas distinções, ele via que o mundo não fazia, em verdade, senão uma distinção, a do eu e do não eu. Por outras palavras, você é do nosso grupo? Está conosco? Então, está com a razão. Não está conosco? Então está errado. Cumpria-lhe estar acima de todas as divisões e de toda a luta, ser imparcial e universal. Tinha, ainda, necessidade de unificar tudo aquilo que tende sempre a se dividir. Procurava, em lugar da cisão, a unidade, unidade superior jamais disposta a cindir-se e a bastardar-se para se transformar em interesse particular. Aquelas singulares verdades separadas apareciam-lhe como castelos murados e armados, onde a vida transcorria como na era medieval, dos tempos ferozes, obrigada a refugiar-se para não ser destruída. As barreiras materiais dos tempos medievais tinham caído, mas as barreiras morais permaneciam, impedindo o caminho a cada passo. A causa era a ferocidade dos tempos. As verdades particulares estavam prontas para aceitá-lo, assim que ele circunscrevesse o seu pensamento e a sua atividade dentro de seus âmbitos. Ofereciam proteção, mas impunham a domesticação, a prisão. Impunham, sobretudo, o exclusivismo e o interesse dos homens que as professavam e a guerra contra o exclusivismo e os interesses de todos os outros, pois que nenhum homem defende outro se não vê nessa defesa a defesa de si próprio. Naturalmente, a culpa não era desses homens, a luta é a lei mais imperiosa da vida, coisa alguma poderá existir sobre a terra, até mesmo o céu, se a ela descesse, se não estiver preparada para guerrear e se defender. Não era culpa deles se ataque e defesa são a linguagem dominante na terra, onde tudo que deseja existir deverá assumir essa forma. Não era culpa do homem se tudo, para poder vencer, deve fechar-se em grupos, em coalizões de interesses, onde o egoísmo é necessário. Cada um defende o seu grupo na proporção em que ele é o seu próprio eu, defendendo-se a si próprio. Não é culpa do homem se assim cada um é inimigo do grupo onde não se vê a si mesmo. E assim cada grupo combate todos os outros grupos, como nada eu combate todos os outros eu. Não é sua culpa se o homem está imerso no relativo.
Ele não pode compreender verdades mais universais do que as que cuidam de sua defesa, sua vida. Se observarem as opiniões e teorias que em cada grupo cada um defende, ver-se-á que, não obstante a grande diferença, elas são invariavelmente iguais no fato de que as suas conclusões e a moral que trazem são tais que se dá razão a quem as professa, colocando em posição de superioridade em relação aos demais. Assim, o forte sustentará a filosofia dos fortes porque é forte, o astuto, a do astuto, porque o é. O mesmo com os fracos e com todos os tipos humanos. Nos fatos cada um sustenta a filosofia em que triunfa, jamais em que permanece fraco e derrotado. Portanto, a verdade, praticamente, está na defesa de cada um contra todos os outros. Cada opinião e filosofia em cada campo não é mais que um ato de afirmação egocêntrica, ditada pela exaltação do eu e pelo menosprezo dos outros. Neste nível, cada verdade mais alta se vê reduzida ao mínimo. É contrema por isso que os grandes princípios, as grandes leis, as grandes metas não são alcançadas pela maioria. O homem comum limita-se ao trabalho de conservação individual e coletiva. Ele não é a célula social de seção, especializada na função de órgão nervoso de seleção, de antena que antecipa a evolução. Este tipo de seção, que sente o universal, supera os grupos particulares e professa verdades mais vastas situadas acima dos interesses próprios e do grupo, não tem defesa contra nenhum dos outros, porque está fora do seu egoísmo. Ao contrário, é agredido por todos. Mais tarde, se um grupo se apoderar dele, usá-lo-á como estandarte. E assim se progride, mesmo que a divulgação e a assimilação não se possam atingir senão através do desfrutamento. O ponto de partida humano para o universal é o particular, para o altruísmo é o egoísmo, para o absoluto é o relativo, para o progresso coletivo é o progresso individual. Para sobreviver, e fazer-se entender, é necessário entrar no grupo, no particular, no relativo, no egoísmo individual. É necessário que o ideal, para não ficar letra morta, se os tempos não têm força para se elevarem até ele, desça, se avilte até ao nível dos tempos. Tudo isto o nosso personagem compreendia, mas sentia também que a verdade pura e completa não pode ser senão utilitária e universal. Aquilo que um inimigo vê no vizinho, não é a verdade. Ele amava a grande verdade unitária, totalitária, compreensiva, a verdade de Deus, que abraça a tudo e todos. Sem distinções nem preferências, as particularidades interessadas, todas indistintamente o repugnavam. Amava a verdade que, mesmo compreendendo e admitindo as lutas humanas, permanece sempre acima delas. Não a sabia compreender senão assim. Sem tomar o partido de ninguém, negava razão a todos, pela falta de senso que em todos havia. E por isso, porque não tomava partido, era repudiado por todos. Foi assim que, achando inaceitável a verdade cindida, relativa e utilitária, não podendo fechar-se num castelo particular, ficou só, expulso de todos os lugares, mas livre. A irresistível necessidade de liberdade atirou-se sobre as costas todos os mal-entendidos. Foi tomado por irreligioso, incrédulo para alguns, excessivamente zeloso para outros. Em cada campo era visto com maus olhos, porque perturbava os hábitos, era rebelde às tradições, pretendia ter direito a uma independência de consciência que, mesmo dirigida para o bem, era sempre insubordinação e escândalo. O Deus das religiões é também um rei, não é lícito falar-lhe muito diretamente sós, sem os devidos intermediários humanos. Ele tinha a sua consciência e assumia sinceramente a sua responsabilidade. Era um homem não alinhado, o que não pode viver com o rebanho. Isto podia ser também santidade, mas, seguramente, cheirava anarquia e rebelião, enchendo de suspeitas as almas piedosas. Exigiam-se dele as coisas que todos faziam, justamente as menos adaptadas para ele.
Fora julgado de 100 maneiras diferentes, segundo o ânimo de cada um que observava. Cada um lhe aplicava sobre as costas a sua própria etiqueta. O mundo gostava de catalogar, enquadrar, na prática terrena. Assim, ele fora definido como médium espírita, espiritualista, modernista, panteísta, monista, cientista, filósofo, estudioso, inspirado, místico, etc. Cada um, vendo com seu olho particular, classificar-o definitivamente, segundo acreditava, sem perceber que ele, se naquele momento atravessava o campo de sua classificação, pouco depois, seguindo seu caminho evolutivo, já estaria muito fora dele. Fora tomado pelo que não era, fora confundido com as coisas mais diversas. Ele era todas elas e não era nenhuma. A sua verdade era dinâmica, em evolução contínua, e não podia ser senão um produto seu, filha de suas experiências. Ninguém era, por princípio, mais respeitador de todas as autoridades do que ele. Mas, tinha necessidade de compreender e ver por si mesmo, guiando-se nas grandes coisas do espírito, e não podia delegar a ninguém esse direito fundamental inato em sua consciência. Que a tribulação, não poder dar um passo no mundo sem esbarrar subitamente num obstáculo de pensamento, numa das muitas divisões humanas, todas prontas para encaixá-lo, esperando fazer dele uma peça a seu serviço. Que desejo de libertar-se de todos estes empecilhos. Que repugnância ao ver todos os problemas em prática transportados da substância para o plano dos interesses e ver que nisto quase todos concordavam. No entanto, isto era lógico. Nem sobre a terra poderia ser de outro modo, dado que aí vigora a lei da luta, a qual não deixa outra forma de vida senão o ataque e a defesa. O pensamento puro, o ideal, a bondade que não estejam fixados no invólucro de egoísmo e de interesse, não têm defesa, e não podem sobreviver em tal mundo. Não se arriscando a degradar-se no lodo, o ideal não pode funcionar sobre a terra e não age sobre o homem. Se ele não se avilta na matéria, a matéria não o fixa, não lhe conserva a impressão. As adaptações, as traições do ideal são naturais, e são condições indispensáveis. A sua descida ao mundo. É naturalmente isto o que espera na terra o homem superior que professa um ideal. A cruz é uma lei biológica, é a matemática resultante do encontro das forças do céu e da terra. O êxtase horizontal da terra, combinado com o dinamismo vertical da ascensão, forma, também geometricamente, a cruz. Sem cruz, o ideal não sobe. Sem traição ele fica inacessível e inassimilável. O céu não pode tocar a terra senão em um ponto, que se chama martírio. A reação é o natural exame do ideal, é a prova da sua presença, o índice do seu valor, a medida da potência substancial de uma ideia. Ele atravessara todos os campos e verificara quão poucos homens verdadeiros existiam em cada um. E, em vez de se interessar pelas categorias que mantêm os homens divididos, procurava aquilo que poderia unir. Procurava o homem, o verdadeiro valor, tão raro, tão pouco agarrado aos interesses. Procurava o homem em si, sem se importar com a aparência. Procurava a substância, sem deixar enganar pela forma. Uma coisa, sobretudo, repugnava-lhe, e essa ele não a perdoava aos seus semelhantes, a de ser um homem, sem ser honesto e sincero. E uma coisa, sobretudo, o fazia rebelar-se, às estudadas transigências humanas que prostituem os princípios em favor da comodidade. Achava preferível ser e não parecer. Este era o verdadeiro, insanável dissídio entre ele e o mundo. Tomava as coisas a sério e fazia de modo terrivelmente sério aquilo que os outros sustentavam apenas com palavras, e com tanto mais ruído quanto menos acreditavam e quanto mais faziam empenho em fazer crer que acreditavam. A insolência desta forma estampada na face de todos, ele respondia com a substância, vivida em silêncio. Este era seu desafio.
A sua religião do trabalho, do amor ao próximo, mais que a religião das prédicas e das práticas, era a religião da bondade e do sacrifício. Não acreditava na discussão porque sentia que por trás das palavras havia um pensamento diferente daquele que era expresso. Não acusava e perdoava, mas sentia que o seu antagonismo não era contra esta ou aquela doutrina, mas sim contra o homem, sempre o mesmo sob todas as doutrinas. Via sobre a terra um mar de interesse que permaneciam os mesmos sob os mais variados estandartes. Não encontrava senão egoísmos utilitários e coligações de tais egoísmos. E ele não procurava senão o Evangelho. Os dissídios de forma podem ser superados, mas quando são profundos em substância, se tornaram insanáveis. Fugiu a todas as discussões e em sua alma se fez um grande silêncio. 18. Condenado. Um dia, enquanto ele se encontrava neste estado, uma classe de homens julgou oportuno condenar o mais significativo de seus livros. Seu pensamento via-se, assim, rechaçado naquele meio. A notícia colheu de surpresa em sua laboriosa solidão, numa triste tarde de novembro. E então renovou o cotidiano exame de consciência e não encontrou no fundo de si senão a sua habitual harmonia com Deus. Sua alma sentiu que nada tinha a se reprovar, e permaneceu em paz. No fundo, era lógico que, entre tantos pontos de vista, alguns deviam existir que não podiam ter sido previstos. Não lhe fora possível tomar conta de tudo, tão solicitada estava por suas metas e métodos. Não se admirava senão de que a aplicação ao seu pensamento de uma unidade de medida não prevista, tivesse dado aquele resultado. Num exame formal, baseado em que premissas, que ele não pudera perceber, pois estava inteiramente tomado pela grande voz dos fenômenos, preso à sua terminologia e uma orientação individual, era natural que concluíssem que ele, feito de substância e não de forma, retinha um mal-entendido. A letra mata, o espírito vivifica. Procurou, por todos os meios, esclarecer, mas o juízo permaneceu agarrado à letra. Procurou esclarecer, especialmente pela imprensa, que não tinha a intenção de se fazer rebelde. Por princípio de ordem, daquela ordem universal em que vivia, respeitava a autoridade, sem indagar, deixando-lhe toda a responsabilidade dos próprios atos. Obedecia à autoridade, dando a César o que era de César e ficando livre, na inviolável liberdade do espírito, para dar a Deus o que é de Deus. A autoridade, seja quem for que a personifique, é um princípio de alto valor, por ser um ponto sólido na organização da ordem cujo fim é a ascensão humana. Demolir esse princípio é atentar contra a evolução. Aqueles que compreendem têm, para com os rebeldes e ignorantes, o dever de dar o exemplo e a obediência. A autoridade, dizia ele, respeita-se. Se deve temer e se não se pode obedecer, esquiva-se, mas sempre se respeita. Ele procurou esclarecer em particular, não era possível o entendimento através do espaço e de forma mental, por entre a burocracia intermediária. A sua complexa questão de pensamento e de consciência não se podia resolver formalmente como fora exposta, mas apenas por íntima comunhão de espíritos, em presença de Deus. Ficou esmagado. Vendo o seu caso, tão importante para ele, no qual estava o significado da mais intensa paixão de sua vida, tão denso de sacrifício, tratado e resolvido friamente, de acordo com os manuais em vez de o ser com a consciência. Foi-lhe exigido uma clara retratação. Já fizera, voluntariamente, o seu ato de obediência à autoridade, mas a sua consciência lhe proibia isto, que seria, para ele, um suicídio espiritual. Se tinha podido e espontaneamente querido humilhar a sua pessoa, a qual não dava nenhum valor e de quem era dono não podia abjurar a verdade que valia mais que sua vida e da qual não podia dispor. Compreendeu que, não sendo possível compreender essas duas linguagens diferentes, ele não tinha, também, direito de se autodestruir.
Refletia a frase do Quatro Concílio Laterano, que dicvit contra conscientiam, aedificat adieram. Pela imprensa, não procurou discutir, queria esclarecer. Mas também aqui a compreensão e o esclarecimento lhe foram negados. Não obstante todos os sinceros esforços, o mal-entendido se agravou. Os jornais fecharam-lhe as portas. Não teve outro remédio senão calar-se. Um último artigo, no qual voltava a questão para concluí-la, foi suprimido por mão oculta do campo oposto. Ele, que conseguira pelo menos ser coerente, sentiu-se abatido com o triste prova de falta de lealdade justamente por parte das pessoas de quem tinha motivos para esperar caridade cristã. Esta verificação foi para ele o último e irremediável golpe. Aceitou sem reagir, mas ficou profundamente abalado. A impressão permaneceu indelevelmente estampada em sua alma. Tudo foi sufocado no silêncio. E silêncio foi a sua última palavra. Renunciou, então, tristemente, a fazer-se compreender, e calou. Perdoou com o Evangelho. Mas que ruína fora feita naquela alma! Acreditara ser seu dever explicar-se sinceramente. Nas suas boas intenções, na sua ingenuidade evangélica, em vez de unificar as almas elevando-as, ele não produzira senão perturbações. E esses fatos atiravam ao seu espírito a semente da dúvida. Sacudiu aquela diversa realidade da vida na qual o homem é quem manda. E também aqui o mundo era inimigo. As apreciações do mundo, diante do fato novo de sua condenação, foram diversas. Qualquer um teria visto aí uma oportuna publicidade para melhor lançar os seus livros. Mas ele não se interessava por tais questões econômicas, que não tinham sentido diante do seu trabalho espiritual. A sua moral lhe impunha fugir de qualquer compensação pelas atividades deste gênero. Ter-lhe parecido morrendo a profanação mercadejar e vender o fruto sagrado da inefável alegria de poder elevar-se até Deus. Os meios para viver deviam vir-lhe de outras ocupações. Não trabalhava com espírito para ganhar, mas para realizar seu próprio destino. Por isso, tinha necessidade de o conhecer a fundo. Exigia em pagamento muito mais do que a conquista da riqueza, exigia a conquista das almas. Mas, nada podia fazer senão observar a crescente divulgação de suas obras que, como sempre acontece, foram depois condenadas, e nisto viu ele a ação da providência, que auxiliava a sua difusão. Confortou-se com isto. Se não os homens, Deus, pelo menos, parecia estar com ele, e sua missão, não obstante tudo, continuava a se cumprir. No entanto, aqueles livros iam sendo lidos e estudados, e seu pensamento se difundia, sobretudo no campo de onde lhe viera a condenação, e isso era importantíssimo para o bem das almas. Não são justamente as batalhas que mais difundem as ideias. A semente fora lançada naquele campo e lá poderia germinar nas almas, pois que não obstante as desconfianças e os preconceitos, a convicção se adquire do modo mais inesperado. Quando se trata de uma verdade, a consciência, que a recebe por intuição, apossa-se dela, malgrado a vontade e a razão, porque já a incorporou, antes que aquelas intervenham. Abaixam-se as barreiras das resistências negativas, que se surpreendem penetradas, antes que o próprio homem se aperceba, sem que se tenha pedido permissão ao acordo das convenções humanas. A consciência, que tem espontâneo sentimento e o desejo da verdade, incoercivelmente sente, reconhece, julga e irresistivelmente atrai e obriga, por esta atração, a aceitar as coisas que vêm de Deus. Este íntimo e secreto método de funcionamento do espírito, por si mesmo dirigido à verdade e construído para alcançá-la, que explica como a verdade funde automaticamente todas as coerções racionais feitas mais para ocultá-la do que para revelá-la. A verdade penetra, convence e conquista a consciência, não por constrangimento de lógica, ou de luta, mas por atração espontânea e juízo intuitivo da alma. Os processos de raciocínio se reduzem a excitar, na rixa,
As razões defensivas da consciência não podem, por isto, descer em profundidade. Assim, o método racional, por um simples erro psicológico, fica na superfície e jamais persuadiu realmente a ninguém. Deus armou a substância da verdade e protegeu-a do assalto e das armadilhas de todos os sistemas humanos.